muita alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta aula prévia, que é mais uma ferramenta que nós colocamos à disposição dos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical para a preparação da sua aula. Desde o início da semana, nós postamos esta aula prévia, juntamente com os esboços da Escola Dominical, da lição, lá no portal Escola Dominical, e mais os outros links que nós colocamos no Twitter e no Facebook do portal Escola Dominical, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula durante a semana. O oitavo profeta menor é a nossa lição de número 9, Abacuque. É o oitavo livro na ordem do cânon do Antigo Testamento, mas como nós já temos visto ao longo desse trimestre, esta ordem não é cronológica. Abacuque, a Bíblia não diz quando ele escreveu. Não é? É um daqueles livros dos profetas menores que não diz que reinados Abacuque escreveu. O livro começa assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Não há indicação nem da genealogia de Abacuque, nem do período em que ele escreveu. Mas diante do tema do livro, que fala da indignação do profeta com a invasão dos babilônios sobre Judá, a ameaça de invasão da Babilônia sobre Judá, nós entendemos que o profeta Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias. Ele escreveu um pouco antes do cativeiro da Babilônia, nos últimos anos do reinado, da existência do reino de Judá, que é o reino do sul. Isso também nos mostra que Abacuque era um profeta do reino do sul que profetizou para o reino do sul. Abacuque significa abraço ardente, abraço amoroso ou lutador. Né? Nós lembramos daqueles lutadores das lutas antigas, né? A luta greco-romana principalmente, a chamada luta livre, onde os lutadores se abraçavam, não é? Tá aí porque também a palavra Abacuque quer dizer lutador. Como quase sempre, o nome do profeta tem a ver com a mensagem que ele irá ministrar. Abacuque irá mostrar que Deus luta pela justiça, Deus luta pelo seu povo. Deus está pronto a fazer justiça no momento próprio, no momento determinado. Ao contrário do que dizem os estudiosos, os falsos estudiosos da teologia da prosperidade, Deus não é já, no momento nosso, no nosso tempo. Pelo contrário, Deus age no momento que ele quer. Existe um provérbio popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Este ditado não é correto, num determinado sentido. Deus nunca chega atrasado. Deus está acima do tempo. Para Deus há um eterno presente e por isso Deus nunca pode tardar. Mas há uma verdade no seguinte sentido: Deus não age no nosso tempo. Então pode ser que para nós Deus seja tardio. A Bíblia mesmo, nós acabamos de estudar no livro de Naum, que a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Ou seja, Deus não age segundo o nosso tempo. Deus age no tempo certo, no tempo determinado. Então isso o profeta Abacuque aprendeu, conforme nós vamos ver durante a exposição desta lição. O livro do profeta Abacuque é um livro diferenciado entre os livros dos profetas. Nós vimos que todos os livros dos profetas menores apresentam mensagens de Deus para o povo, os chamados oráculos divinos, com exceção do livro de Jonas, que nós já vimos que é um livro mais ou menos autobiográfico. Então não há precisamente aqui no livro de Jonas oráculos divinos, há uma experiência biográfica do profeta.
O livro do profeta Abacuque é um livro de oráculos divinos, sim, mas é um livro diferenciado. Por quê? Porque, na verdade, se trata de um questionamento de Abacuque a Deus. Abacuque fica indignado com o que ele vê no meio do seu povo e como que cobra providências de Deus. E parece que Abacuque era um daqueles crentes revoltados que existem hoje em dia. Hoje em dia, com muita tristeza, que nós vemos muitas igrejas, inclusive algumas Assembleias de Deus, que estão copiando outros movimentos, incentivando o povo a se revoltar contra Deus, achando que a revolta do povo traz a bênção de Deus, como se o homem pudesse cobrar de Deus, como que se o homem pudesse querer alguma coisa da parte de Deus, exigir algo de Deus. Irmãos, nós temos que ter a consciência de que Deus é o Senhor. Ele é quem manda. Nós somos seus servos. Nós estamos aqui para obedecer-lhe. O profeta Isaías falou a respeito disso. Vamos ler lá no capítulo 45 de Isaías, no versículo 9, que diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Então vejam bem, irmãos, que o profeta Isaías já deixou bem claro que não cabe ao homem questionar a Deus, cobrar de Deus, exigir de Deus. Sabemos que muitos falsos pregadores nos dias de hoje estão incentivando, estimulando o povo a cobrar de Deus, a exigir coisas de Deus. Mas isso é totalmente antibíblico. O profeta diz: ai daqueles que contendem com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Irmãos, nós somos de barro, nós somos meras criaturas, não temos condição de exigir nada do nosso Criador. Temos é que desfrutar da sua graça e da sua infinita misericórdia. Por quê? Ele nos deu algo que nós não merecíamos, que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Por isso devemos apenas ser obedientes a Deus, render-lhe graças pela sua infinita graça e misericórdia. Mas parece que o profeta Abacuque estava infectado por este vírus da revolta, por este vírus do questionamento. E o seu livro é precisamente isso. É um questionamento que o profeta faz a Deus, que Deus responde, e o profeta fica ainda mais irritado com a resposta de Deus, e Deus dá uma nova resposta a Abacuque, e parece que Abacuque, com esta segunda resposta de Deus, cai em si. Ele se reduz à sua própria insignificância, para usar de uma expressão utilizada por um político eminente do país há alguns anos atrás. E então, ao entender quem ele é e quem Deus é, ele louva a Deus. Ele escreve um salmo, um cântico, e assim termina o livro. Então, o livro de Abacuque é um livro com apenas 3 capítulos. Ele traz a indignação do profeta com a situação do seu povo. Deus responde a ele, e com a resposta de Deus, o profeta fica ainda mais revoltado, ainda mais indignado. Aí Deus traz uma segunda resposta ao profeta. E após esta segunda resposta, o profeta cai em si, percebe quão tolo ele foi na sua indignação, e reconhece a soberania de Deus, e louva a Deus com um salmo.
Estas são as 3 partes do livro do profeta Abacuque. Este diálogo entre Deus e o profeta, que ocupa o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5. É a primeira indignação do profeta, a resposta de Deus e a segunda indignação do profeta. Aí nós temos a segunda parte do livro, que vai o restante do capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo 20, que é a segunda resposta de Deus, são os 5 ais sobre Babilônia. E por fim, quando o profeta cai em si, reconhece a sua insignificância e a soberania de Deus, ele então escreve este salmo, também conhecido como a oração de Abacuque, que é o capítulo 3. Então nós temos estas 3 partes do livro do profeta Abacuque. Na nossa revista, o setor de educação cristã só divide o livro de Abacuque em 2 partes. É o interrogatório de Abacuque a Deus, quer dizer, esse diálogo, e aí então se inclui também a segunda resposta do profeta, que nós colocamos numa parte que envolve os capítulos 1 e 2, e o cântico de Abacuque, a oração ou salmo de Abacuque, que é o capítulo 3. Então vamos dar início ao estudo propriamente dito do livro, que começa dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque começa então, como nós dissemos, indignado, revoltado contra Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Abacuque, como nós dissemos, era contemporâneo de Jeremias. E quando nós lemos, tanto no livro dos reis, como no livro das crônicas e no próprio livro do profeta Jeremias, nós percebemos que havia uma grande apostasia nos dias de Jeremias e, portanto, nos dias de Abacuque. O povo estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. O povo era idólatra, o povo fazia pouco caso das coisas de Deus, o povo achava que simplesmente oferecendo sacrifícios e os rituais cerimoniais no templo, ele estava contentando a Deus e mesmo assim adorava outros deuses e fazia coisas horríveis, coisas horrendas. Havia uma frieza espiritual, um desvio espiritual muito grande, a tal ponto que Deus havia decidido levar o povo para o cativeiro. Era esta a mensagem de Jeremias. Deus iria lançar o máximo castigo previsto na lei de Moisés para o povo, que era a perda da terra prometida por causa do seu mergulho no pecado. E Abacuque, talvez tendo ouvido as palavras do profeta Jeremias, talvez vendo o pecado se multiplicar e com ele a injustiça e a violência, porque, irmãos, onde abunda o pecado, onde o pecado é intenso, aumenta a violência, aumenta a injustiça. Isso porque o pecado é injustiça. Nós lemos lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade quer dizer injustiça, porque equidade quer dizer justiça. Iniquidade quer dizer injustiça. Então, irmãos, há uma imensa injustiça
onde o pecado se intensifica. Quando nós vemos aqui a rebeldia de Abacuque, o que ele vê é isso. É o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu para ser o reino sacerdotal, o povo santo, mas o pecado campeia. E há uma grande violência e uma grande injustiça. E Abacuque fica indignado com aquela situação. Como é que Deus podia permitir tanto pecado, sendo ele um Deus santo e tendo ele escolhido Israel para ser o seu povo? Como é que os maus prevaleciam? Como é que a injustiça prevalecia? Ele fala aqui que os juízes eram pervertidos, quem buscava justiça no órgão judiciário da época não alcançava justiça, havia uma injustiça generalizada, uma corrupção muito grande, uma violência imensa, ricos ficando cada vez mais ricos, pobres cada vez mais miseráveis, e Deus parecia que não fazia nada, deixava tudo acontecer, nada de ruim acontecia aos ímpios, e aqueles que serviam a Deus e eram justos, eram cada vez mais pisoteados, cada vez mais sofriam. Talvez ele visse até o próprio profeta Jeremias sendo preso, sendo açoitado, sendo lançado na prisão, e parecia que nada acontecia. É nesse momento que Abacuque fica indignado, revoltado contra Deus. E parece que quer dar uma sacudida em Deus, parece que quer acordar Deus, parece que ele está dizendo: o senhor está dormindo, não está vendo tudo isso? Irmãos, este sentimento do profeta é um sentimento que pode acontecer conosco. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos, nos dias de hoje, de uma maneira muito forte, sentindo a mesma coisa. Com o mal, o mesmo mal. Por quê? Porque nós vivemos dias da multiplicação da iniquidade. São dias em que o pecado está aumentando. E a Bíblia disse, Jesus disse lá em Mateus 24, no seu sermão escatológico, ele foi bem claro, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, nós vamos ter uma maldade generalizada, uma injustiça generalizada, uma violência generalizada. Jesus disse que nós vivemos os dias de Noé, e a Bíblia diz que nos dias de Noé a terra se encheu de violência. Quando nós vamos à justiça, nós percebemos que a justiça faz prevalecer o erro, faz prevalecer a maldade, ela não age como deveria agir. E isto pode nos levar à revolta. Mas nós não podemos fazer como o profeta Abacuque. Não podemos nos indignar a ponto de duvidarmos da fidelidade de Deus. É verdade que nós, por termos o amor de Deus, não folgamos com a injustiça. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele disse o seguinte: o amor, versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, eu e você temos que denunciar o pecado. Eu e você não podemos consentir com o erro. Temos que nos indignar com a maldade, com o pecado. Mas não podemos duvidar de Deus. O profeta, ele diz assim: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade? Ele está duvidando de Deus. E o amor de Deus nos faz denunciar o pecado, nos faz atacar o mal, mas nos faz confiar em Deus. Olha a sequência no versículo 7 de 1 Coríntios. Diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O profeta estava certo em se indignar contra o pecado, mas estava errado em duvidar de Deus.
em achar que Deus estava dormindo, que não estava agindo. O amor não folga com a injustiça, folga com a verdade. Mas ele tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O profeta, ele estava indignado. Isso era um bom gesto. Até porque ele era um profeta, ele era um homem que tinha o Espírito de Deus. Mas ele não podia se indignar contra Deus, se revoltar contra Deus, dizer que Deus não estava agindo, dizer que Deus tinha que tomar uma decisão e mudar a situação. Esse é um grande erro de nós nos dias de hoje. E assim como eram os dias de Abacuque, dias de apostasia, assim também são os nossos dias. E eu e você não podemos ter essa situação. O profeta estava errado? Não estava errado. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 34, nós percebemos que Deus, ele condena a injustiça social nos dias de Jeremias, que são os dias de Abacuque. Lá no capítulo 34, versículo 8, a Bíblia diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veja bem que nos dias que vivia Abacuque, os judeus eram escravizados por outros judeus. E a lei de Moisés dizia que um judeu só podia ser escravizado por outro por 6 anos. No 7º ano ele deveria ser libertado. Mas nada disso acontecia. A opressão era tão grande que muitos judeus eram escravos de outros judeus. Os judeus mais humildes, mais pobres, que por causa da própria pobreza haviam se endividado e haviam ficado escravos, eles ficavam escravos perpetuamente, o que era vedado pela lei, era proibido pela lei. E o rei Zedequias mandou que eles fossem soltos. E eles foram soltos, mas depois os seus senhores se arrependeram e os prenderam de novo. E Deus aqui na sequência, não vamos ler todo o texto por causa do nosso tempo, mas na sequência os irmãos podem ler ali que Deus vai contra essa iniciativa dos senhores, dos príncipes de Judá, dizendo que eles iriam ser cativos porque estavam violando a lei. Então, irmãos, Abacuque tinha razão. Havia uma grande injustiça, uma grande impiedade nos seus dias, e nada, a lei não se cumpria, e nada disso se resolvia, mas ele estava errado em duvidar de Deus ao se indignar com estas coisas. Irmãos, Deus é soberano. Deus não perde o controle das coisas. Por maior maldade que nós estejamos vendo, por mais pecado que nós estejamos contemplando, por mais indignação que esta maldade, este pecado causam, por mais violência e injustiça que exista, nunca seja tentado a fazer como o profeta Abacuque, achar que Deus perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle das coisas. E tudo que está acontecendo está predito na palavra de Deus. Prova de que Deus está no controle, porque Ele já nos revelou que isso iria acontecer. E isso, inclusive, dentro das igrejas, irmãos. Porque Abacuque via essa injustiça, essa violência, no povo de Deus. Nós também hoje estamos vivendo dias de apostasia, de desvio espiritual, de vários escândalos, de várias coisas erradas no meio daqueles que se dizem crentes. Mas isto não pode fazer você e eu duvidarmos de Deus. Deus já revelou que isso ia acontecer. Eu e você temos que pertencer ao povo que é fiel, que é obediente, aos restantes
que ainda têm suas vestes brancas, não contaminaram seus vestidos e que por isso são dignas de andar de branco com o Senhor Jesus. No meio da injustiça, da impiedade, da maldade, não se revolte contra Deus, como fez o profeta Abacuque. Não duvide de Deus. Já há pessoas que saíram do nosso meio, que ainda dizem que estão no nosso meio, mas já não estão, que já estão pregando por aí a chamada teologia aberta, dizendo que se há tanta maldade no mundo, é porque Deus abriu mão dos seus poderes, é porque Deus abriu mão da sua onipotência, porque Deus não é mais onipotente. Irmãos, isto é uma mentira de Satanás. Deus está no controle de todas as coisas. Se nós vemos a maldade aumentar, se nós vemos a injustiça aumentar, a violência aumentar, não podemos concordar com isto. Temos que denunciar isto. Temos que nos mobilizar para diminuir estas coisas más, mas temos de nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Temos de confiar nele e esperar nele. Abacuque estava revoltado. E Deus responde ao profeta. Isso é outra bela coisa que nós aprendemos no livro do profeta Abacuque. Abacuque se dirigiu a Deus, indignado com a maldade, com a injustiça, com a violência. Deus ouviu o clamor do profeta e o respondeu. Deus está sempre pronto a nos responder. Basta que clamemos a Ele. Foi o que ele disse para o profeta Jeremias, no famoso versículo de Jeremias 33:3. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, a sabedoria vem do alto, a revelação vem de Deus. Por isso nós devemos clamar a Deus. Quando você estiver inquieto, quando você estiver perplexo, quando você estiver confuso, não corra atrás de profetas, não corra atrás de pregadores, não corra atrás de gurus. Não, corra aos pés do Senhor Jesus. Ele está pronto a responder a todas as suas dúvidas, a todas as suas perplexidades, a todas as suas angústias. Deus respondeu ao profeta. E o que ele disse? Versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Deus diz para Abacuque: Abacuque, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E é por isso que eu vou trazer um povo lá do norte. O povo caldeu, Babilônia. E Babilônia vai tirar Judá da sua terra, vai ser um instrumento meu para o castigo do povo. Veja o versículo 9. Eles todos virão com violências, os seus rostos buscarão o oriente, eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zobraria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Abacuque, fique tranquilo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E vou aplicar a Judá a penalidade que eu já tinha previsto lá na lei. Eu vou trazer os caldeus, vou trazer Babilônia, e Babilônia será o meu instrumento de justiça contra Judá. Judá vai ser levado cativo. Ninguém resistirá ao exército de Babilônia. E eles pagarão pela maldade que estão cometendo. Deus então disse: Abacuque, pode ficar tranquilo. Eu sou santo, eu não tolero o pecado, e por isso eu vou castigar o povo. Eu vou destruir Judá usando de Babilônia. Diante desta resposta, irmãos, o profeta, ao invés de ficar satisfeito,
ao invés de glorificar a Deus, porque Deus estava cumprindo a sua palavra, ao invés de ficar contente, porque Deus o ouviu e disse que aquela sua indignação teria uma resposta da parte de Deus, o profeta ficou mais bravo ainda. Como, Deus? O Senhor vai pegar um povo idólatra, um povo ruim, um povo gentil, e vai fazer o seu povo, o povo de Judá, servir a eles? Como é que o Senhor vai tirar a terra prometida do seu povo e levá-los para uma outra terra para servir a idólatras, a adivinhos, a feiticeiros? Abacuque não ficou indignado ainda mais. Como é que Deus vai deixar um povo ímpio dominar o seu povo? Aí, irmãos, nós notamos que Abacuque estava realmente revoltado contra Deus. Primeiro pediu para Deus agir. Deus disse, eu vou agir. Mas agora ele fica bravo porque ele não vai agir do jeito que ele queria, profeta. O profeta queria que Deus agisse de um determinado jeito. E aí tem um outro risco, irmãos, que o crente pode ter. É quando nós queremos submeter Deus ao nosso raciocínio. Quando nós queremos enquadrar Deus na nossa maneira de ver o mundo. Irmãos, Deus é Deus e nós somos homens. O profeta, o salmista, melhor dizendo, ele é bem claro, lá no Salmo de número 62, no versículo 11, ele diz assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. E o salmista, que é Davi aqui, ele ainda diz no versículo 9, certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. O salmista Davi aqui, ele é bem claro. Os homens, sejam de classe baixa, sejam de classe alta, não valem nada. Aliás, o profeta Isaías diz que todas as nações são menos do que nada. Então, quem somos nós, irmãos, para dizer para Deus como e quando ele deve agir? O profeta Abacuque, ele achava que mandava em Deus. Ele disse, não, Deus, eu não aceito. Como é comum nós ouvirmos isso em muitas pregações nos dias de hoje. Deus, eu não aceito que um povo idólatra vá dominar o povo de Deus. O Senhor tem que tomar providência contra a injustiça e a violência, mas não pode ser desse jeito. Irmãos, nós somos servos, temos que obedecer a Deus. E, portanto, não nos cabe dizer como e quando Deus vai agir. Nós temos que simplesmente ouvir a voz do Senhor, atender a sua determinação, a sua ordem. Mas eu não estou entendendo o que Deus está falando. Não faz sentido. Não é para fazer sentido mesmo, irmão. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, ele diz assim, no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, quando eu leio esta passagem do profeta Isaías, eu sempre observo o seguinte. Eu tenho 1,67 m de altura. Meus olhos só conseguem enxergar 1,67 m acima do chão. Quando eu levanto os olhos, eu vejo esse azul bonito. Só que esse azul bonito não é o céu.
Yuri Gagarin disse que a Terra é azul. E Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a Terra. Quando eu vejo este azul, que ainda é a Terra, tão mais alto do que eu fico imaginando, como é que eu vou querer entender os pensamentos de Deus, que são muito mais altos do que este azul que eu estou vendo? Irmãos, a nossa visão é limitada. Nós somos homens, somos menos do que nada, e os pensamentos de Deus são muito, imensamente, infinitamente superiores. Então não adianta eu e você querermos compreender Deus, porque Deus é incompreensível. Ele está muito acima de nós. E o que nós sabemos de Deus é fruto da sua revelação. Nós jamais conseguiríamos entender coisa alguma a respeito de Deus. Mas Deus, como Ele quer se fazer conhecido dos homens, Ele mesmo se revelou. Então o que nós sabemos de Deus é o que está na Bíblia. É o que Ele revelou. Por isso, irmãos, não podemos dizer para Deus, não faz desse jeito, assim eu não aceito. Irmãos, não nos cabe senão ouvir e atender ao que Deus mandar. Nós temos que fazer a vontade dEle. Nós temos que confiar nele. E quando ele diz, é deste jeito. Amém, glória a Deus. É por isso que Paulo diz que a palavra do crente é sim e amém. Nós não temos que questionar a Deus. Como, quando ou o que ele vai fazer. Porque ele é Deus. E se nós pudéssemos compreendê-lo, ele seria homem e não Deus. Então o profeta aqui, ele estava completamente equivocado, achando que Deus tinha de agir da sua maneira, do seu jeito. E muito crente pensa desta maneira, irmãos. Que a leitura do livro do profeta Abacuque nos faça entender que Deus é soberano. Ou seja, ele tem todo o poder, o seu poder é o supremo, é ele que quer, é ele que determina, é ele que declara, é ele que decreta. Nós simplesmente obedecemos. Tem muita gente por aí determinando, declarando, decretando. São pessoas que estão tão equivocadas quanto o profeta Abacuque estava. Deus disse, eu vou mandar Babilônia para dar um jeito em Judá. E Abacuque diz, eu não aceito, porque é um povo idólatra, é um povo mau, é um povo que não serve a ti. Como é que nós vamos nos submeter, nós que somos a propriedade peculiar de Deus entre os povos, vamos nos submeter à Babilônia? O profeta, irmãos, estava equivocado, porque quando Deus firmou a aliança no Monte Sinai com Israel, ele realmente escolheu Israel para ser o seu povo peculiar. Mas olha o que Deus diz, lá em 19:5 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus pode usar qualquer nação para fazer os seus desígnios, porque toda a terra é dele. Tudo é de Deus. E Deus pode usar daquilo que é seu para fazer cumprir os seus desígnios. Não cumpre a nós determinar se este ou aquele pode ou não fazer isto ou aquilo por ordem de Deus. E não foi só aqui em Babilônia. Lá no livro do profeta Isaías, nós vemos também que Deus diz que vai levantar Ciro, que era o rei da Pérsia, outro gentil, e chama Ciro de seu ungido, porque Deus o havia separado para fazer justiça. Como usou o próprio povo de Israel para fazer justiça contra os habitantes primitivos da terra de Canaã. Deus disse que Israel teria que destruir os cananeus, os heteus, os heveus, os girgazeus, os perezeus, os jebuseus e os cananeus. Por quê?
porque tinha chegado a medida da injustiça desse povo. Então, o próprio Israel foi usado como instrumento de justiça para os habitantes primitivos de Canaã. E Babilônia seria usada como instrumento de justiça para o povo apóstata de Judá. Deus não está submetido ao nosso raciocínio, à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de agir. Nós temos apenas que nos submeter a ele. E então Deus, apesar desta indignação do profeta, Deus responde ao profeta e diz para ele o seguinte: olha, Abacuque, eu vou te dar uma visão. Escreve esta visão. Escreve bem, em letras bem legíveis, bem grandes, para que até uma pessoa que passe correndo possa ler e entender. Porque eu quero que você deixe isso bem público e notório para todos. Eu sou Deus, faço como quero, da maneira que quero, sou santo e não sou injusto. Eu sei que Babilônia é um povo idólatra, é um povo mau. E no tempo determinado também punirei Babilônia. Está lá no capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus diz: olha, Abacuque, não fique preocupado. Eu vou agir em cima de Judá com Babilônia. E depois eu vou agir sobre Babilônia. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Mais do que ninguém, eu tenho interesse em que a justiça, a verdade prevaleçam. Mas isso será no momento determinado, no momento apropriado, no meu tempo, não no seu tempo, Abacuque, não na sua conveniência, não na sua pequenez, mas conforme os meus desígnios, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E aí, então, Deus traz a maior revelação do livro de Abacuque. Está ali no capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Deus diz para Abacuque: Abacuque, ao justo não cabe determinar o que eu devo fazer, como eu devo fazer, quando eu devo fazer. O verdadeiro justo, o verdadeiro servo meu, vive pela fé. E aí está, irmãos, o que significa cobrar de Deus, exigir de Deus, não aceitar o que Deus está fazendo. Tudo isso é falta de fé. Nós devemos atender ao que Deus está falando. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque confiamos nele. Sabemos que tudo que está acontecendo está no controle de Deus, é para o nosso bem, e no fim o bem triunfará. No fim o pecado será derrotado, o mal será destruído. E por isso nós nos conformamos ao que Deus falou e está fazendo. Não há como vivermos em comunhão com Deus sem confiar nele, sem dar crédito às suas palavras. E esta é a grande revelação. Aqui é a única vez no Antigo Testamento que se fala na vida pela fé. Isso vai ser retomado depois por Paulo lá em Romanos, na Epístola aos Romanos. Mas é aqui pela primeira vez que Deus revela para o profeta que ele tinha que viver pela fé. Se eu e você queremos viver espiritualmente, nós temos que viver pela fé. Andar por fé e não por vista,
como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E se eu ando pela fé, e se eu vivo pela fé, eu não questiono, não duvido, não me irrito contra Deus. Você tem se irritado, tem cobrado Deus, tem exigido, tem determinado, tem dito que Deus é obrigado? Aceite a Jesus nesta tarde, nesta noite, manhã ou madrugada, não sei que horário que o irmão está aqui nos assistindo. Mas quem cobra, exige de Deus é porque não confia nele e, portanto, não vive pela fé. E a Bíblia diz que o justo tem que viver pela fé. Meus irmãos, abandonemos este falso evangelho da confissão positiva e passemos a confiar em Deus. É o que diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como, quando e o que? É ele quem sabe. Nós devemos tão somente confiar nele. Deus diz, olha, o justo tem que viver pela fé. Abacuque, acorde. Você não tem que me dizer como, quando e o que eu devo fazer. Deve apenas confiar em mim. O mal não prevalecerá. O pecado não triunfará. Babilônia será sim castigada no momento próprio, no momento determinado. E aí vem a segunda parte do livro, quando o profeta tem de Deus a revelação dos 5 ais sobre Babilônia. Ou seja, Deus diz, eu vou punir Babilônia no momento certo, e esta punição se dá por 5 motivos. São 5 ais. O primeiro ai está no versículo 6. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Babilônia seria punida por Deus. Por quê? Porque ela estava tomando o que não era dela. Ela estava se enriquecendo às custas da exploração dos outros. Ela estava aumentando as suas dívidas com relação a Deus, por causa da sua vida de pecado, por causa da sua vida de maldade. E esta dívida seria cobrada no tempo certo. Irmãos, não nos iludamos. Todos os homens terão de prestar contas a Deus pelo que fizerem no uso do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma corda. De um lado é a liberdade, do outro é a responsabilidade. Todos serão levados à presença de Deus para prestar contas de suas atitudes. O segundo ai está no versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. A soberba, o orgulho proveniente das coisas desta vida, decorrentes da violência, da maldade. Babilônia, por sua soberba, por ter se enriquecido através de meios ilícitos, e achar que em dominando o mundo, tendo poder, tendo força militar, tendo riquezas, estava fora do controle de Deus, seria punida. A soberba também será punida, irmãos. Não nos desesperemos. Não achemos que Deus está alheio a esses orgulhosos e soberbos que fazem caso do nome de Deus, que blasfemam contra Deus, que acham que estão livres do controle de Deus. Eles serão punidos ao seu tempo. O terceiro ai se encontra no capítulo 2, versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Irmãos, quem usa do pecado como modo de construção de uma sociedade, de uma posição, de poder, ele será também punido. O salário do pecado é a morte.
Não adianta você estar usando de hipocrisia religiosa, de engano, de mentira, para poder se enriquecer, para poder se sobressair, para ter poder, fama ou posição. Todos aqueles que usam do pecado para construir uma vida, construir uma sociedade, serão punidos. Nenhuma sociedade baseada no pecado persistirá. E nós vemos isso aqui em relação à Babilônia, que é o símbolo de todo esse sistema mundial sem Deus, que está aí, parece que está prevalecendo, parece que está se consolidando. Mas a Bíblia diz lá nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, que esse sistema mundial, que a Bíblia chama de Babilônia, porque construída sobre o pecado, ele um dia ruirá e será destruído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quarto ai está no versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas ao teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Babilônia não só pecava, como levava outras pessoas a pecar, como estimulava e incentivava a prática do pecado, da iniquidade. Também, quem leva as outras pessoas a pecar, quem estimula e incentiva a prática do pecado, também será punida, não ficará sem castigo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, diz que são dignos de morte, tanto os que praticam tais coisas, quanto os que consentem com que as praticam. Então, quem leva outras pessoas a pecar, quem seduz as pessoas a ter uma vida pecaminosa, também será punido. E o quinto e último ai está no versículo 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Por fim, Deus disse que Babilônia seria punido por sua idolatria. Babilônia seria punida pela idolatria. Foi a primeira coisa que o profeta Abacuque disse. Deus deixa por último, para mostrar para o profeta que ele achava que sabia muito. Mas antes da idolatria, tinham 4 outros graves problemas que levariam à punição de Babilônia. Quem é idólatra ficará do lado de fora da cidade celestial. Também será punido, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Depois de ter dito esses 5 ais, o profeta Abacuque acorda. Ele entende o que aconteceu. E ele diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. 2:20 de Abacuque. O profeta Abacuque cai em si. Percebe que Deus não está dormindo. Que Deus não se esqueceu das suas promessas. Que Deus não está inerte. Ele está onde sempre esteve, no seu santo templo. Ele está reinando e no absoluto controle de todas as coisas. E no momento certo, ele irá agir, fazendo justiça e fazendo prevalecer o bem. E ao ter entendido isso, o profeta então glorifica a Deus. Aqui nós temos uma conversão, podemos assim dizer, do profeta Abacuque. Ele deixa de ser o questionador para ser aquele que louva, para ser o glorificador. Ele deixa de duvidar de Deus para expressar a sua confiança em Deus. E aí nós entramos na terceira parte do livro, que é o capítulo 3, a chamada oração, ou salmo, ou cântico de Abacuque. Já é um salmo, já é um louvor, é um cântico que Abacuque traz a Deus, oferece a Deus em gratidão, por entender que Deus é soberano, por entender que não cabe a ele dizer o que Deus deve, como ou quando fazer, mas que deve a ele tão somente confiar em Deus. Ele aprendeu a lição da fé, irmãos.
Porque aí ele diz, no versículo 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que profeta diferente é este agora? Ainda que tudo dê errado, Senhor, eu estou alegre, eu vou me alegrar em Ti, porque eu confio em Ti. Eu sei que Tu és o Deus da minha salvação, que Tu estás no controle de tudo, que nada disso que está acontecendo de errado vai impedir do bem prevalecer no tempo certo, no tempo determinado. Eu me alegro em Deus, porque apesar de toda maldade, eu sei que a minha salvação está garantida, porque Deus tem todo o poder e Ele não perde o controle das coisas. Que maravilha, irmãos, a mudança que Deus faz no profeta Abacuque. E nós temos que ser como este profeta Abacuque. Não o questionador, não o incrédulo, não o duvidoso, mas aquele que se alegra em Deus, mesmo quando tudo está errado, porque confia firmemente no seu Senhor. Por isso tem um hino da harpa que diz assim, eu confio firmemente que no céu vou descansar. Apesar de toda a maldade, de toda a apostasia, de todos os escândalos, de todos os pecados, meu irmão, não fique revoltado, não fique indignado, não diga a Deus o que Ele deve fazer, mas confie em Deus e se alegre no Deus da sua salvação. Não folgue com a injustiça, não folgue com o pecado, não compactue com os erros, mas confie em Deus. E este profeta, no início da sua oração, ele diz assim, a oração do profeta Abacuque sobre Shilginote. Esse sobre Shilginote quer dizer em forma de canto. É um salmo aqui. Nós vemos isso bem no versículo 19, no final do livro, que diz assim, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então o profeta louva a Deus, ele canta um salmo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele, reconhecendo a soberania de Deus, ele glorifica a Deus, ele louva a Deus. E ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, primeira coisa, nós somos atentos ao que Deus diz. Nós não nos esquecemos da palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Para que eu e você tenhamos fé, cresçamos na fé, confiemos em Deus, vivamos espiritualmente, porque a vida espiritual é a vida pela fé, eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e tememos, temer aqui não é ter medo, é obedecer, é ser reverente, é ser obediente. Nós podemos, quando tudo está errado, como disse o profeta Abacuque, nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. O segredo para termos aumentado a fé, para vivermos pela fé, para não cairmos na cilada do questionamento e da dúvida e da incredulidade, é ouvir a palavra e temer a Deus, obedecer, colocar a palavra em prática. Foi o que fez o profeta. E o profeta diz assim, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, mas eu sei que o meu tempo não é o seu tempo. Eu sei que eu sou falho, eu estou submetido ao tempo. E então eu faço um pedido ao Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque, assumindo a sua pequenez, a sua insignificância, a sua submissão ao tempo,
Diz, Senhor, para que eu não ache que tu estás tardando, para que eu não volte a duvidar novamente de ti, eu peço que tu avivas a obra. Que tu avives a obra no meio dos anos. Ou seja, Senhor, de tempos em tempos, nos traz um avivamento, nos traz uma renovação, nos faz aumentar a nossa fé, nos faz ver a tua soberania, nos faz nos aproximar de ti. É por isso que Abacuque é conhecido como o profeta do avivamento. Porque ele faz um pedido a Deus. Como os anos passam para nós, homens, não passam para ti. E tu nunca és tardio, porque tu sempre operas num tempo determinado. Mas como o tempo passa para nós, não permita que o tempo nos faça desfalecer, nos faça desanimar, nos faça duvidar de ti. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, no momento do juízo, lembra-te da tua misericórdia. Poupe aquele que é fiel do juízo e da ira divina. O profeta faz este pedido, porque ele agora, ele reconhece que Deus é soberano, que ele faz o que, como e quando quer. E que cabe a nós apenas ouvir a sua palavra e temê-lo, ou seja, ser obediente a ele, sabendo que nós vivemos pela fé. E como nós precisamos e dependemos dele, ele pede humildemente que Deus, de tempos em tempos, traga um avivamento sobre o seu povo, para que o povo possa ter renovada a sua fé e prossiga a jornada sem medo de se perder. Porque no versículo 13 deste capítulo 3 de Abacuque, o profeta mostra toda a sua convicção. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Abacuque tem uma convicção, a de que Deus, nos momentos do juízo, virá salvar o seu povo, virá salvar aqueles que são fiéis, aqueles que vivem pela fé. Em lugar do revoltado contra Deus, nós vemos agora um profeta que sabe que depende única e exclusivamente de Deus. Que ao ler o livro do profeta Abacuque, que após esta lição, nós aprendamos também esta lição. Deixemos de questionar a Deus e passemos a suplicar de Deus que Ele sempre nos aumente a fé, que para isso ouçamos a sua palavra, sejamos praticantes da sua palavra e que desfrutemos do avivamento que Ele sempre nos trará, lembrando que quando do juízo nós seremos salvos por Ele. Amém.